pouquinho a situação do ex-presidente, essa PEC da imunidade ou a PEC da impunidade está sendo votada, né, pelos parlamentares em legislação própria, porque não está fazendo lei para a população, e apenas para se proteger de possíveis prisões daqui para frente. Você analisa essa situação em termos políticos para esses deputados, em termos junto à população em seu reduto eleitoral? Não, em termos do reduto eleitoral desses políticos praticantes dessas práticas, é muito pequeno o resultado, porque esses personagens do centrão, da velha política, eles praticamente compram o voto, né, dos seus eleitores. Eles são políticos eleitos numa franja totalmente disponível e habituada ao jogo da cooptação política. Então, esse eleitorado, o tipo de eleitorado que vota pensando em benefícios, empregos e mesmo dinheiro, né? Esse eleitorado não é sensível a nenhuma pauta republicana. Ele pode ser sensível a outras questões, como o colapso da saúde numa pandemia, né? A carestia de vida, etc, etc. Mas não diretamente a qualquer questão republicana, qualquer questão política que diga respeito a um bem comum, que diga respeito aos destinos do país ou da cidade, em geral. Tudo isso lhes parece muito abstrato e eles simplesmente desconsideram essas questões. Agora, isso tem impacto diretamente sobre a democracia brasileira, porque uma outra parte também importante do eleitorado já tomou consciência de que o subdesenvolvimento do país é devido, em boa parte, a um sistema político totalmente anacrônico, que não representa adequadamente a sociedade, né? Não tem partidos, não tem decoro parlamentar, né? Enfim, nosso sistema legislativo é bastante anárquico, bastante confuso, não legisla sobre as questões que são fundamentais para a sociedade brasileira. E esses setores, desde lá de 2013, né, das jornadas de junho de 2013, diante daquele festival de obras públicas para Copa do Mundo, Olimpíada, etc., eles já vêm se manifestando de maneira muito forte contra a degeneração do nosso sistema democrático. E a questão da corrupção foi um dos elementos centrais, mas não foi o único também. Inclusive, ali em 2013, fortemente aparecia o problema da má qualidade das políticas públicas, do enriquecimento ilícito das elites políticas, né, e mesmo de setores da burocracia. Né, porque no Brasil é aquele negócio, o cara entra na política e logo depois vira um empresário de sucesso, milagrosamente. Todos os políticos são majoritariamente empresários de sucesso. Alguns ideólogos dizem que, está vendo, isso prova que o legislativo brasileiro é dominado pela burguesia. Na verdade, isso apenas mostra o modo como a classe política se serve do serviço público, do erário público, para fins próprios, marginalmente atendendo alguns anseios da sociedade, naturalmente, para poderem se legitimar no poder e ganhar eleições. Né? Afinal de contas, esse é um sistema baseado em eleições. Portanto, algum tipo de atendimento às demandas eleitorais é necessário, é preciso. Então, me parece que todos esses movimentos, o movimento para desmanchar a Lava Jato, o movimento para blindar parlamentares de qualquer tipo de acusação e risco de serem presos, etc., etc., se tornou real a partir da Lava Jato, a partir, de certa maneira, também do mensalão. Então, essas ameaças, a tentativa de se blindar contra essas ameaças que vinham do Poder Judiciário, podem passar a não vir mais, à medida que a Lava Jato está sendo
desmontada e que os juízes e os procuradores que protagonizaram, para não falar dos auditores fiscais e de outros funcionários da Receita, do INSS, do Banco Central, etc., todos eles vitais para o oferecimento de provas para que se possa mover processos contra esses criminosos de colarinho branco, à medida que esses agentes vão sendo reprimidos, né, tudo isso leva você a uma expectativa na sociedade de que nós estamos retroagindo para a República Velha, né, que é aquele primeiro estágio da República Brasileira, lá no primeiro terço do século XX, onde mandava quem podia, obedecia quem tinha juízo, porque todo o sistema político, o voto era fraudado, a justiça era dominada, e, enfim, estava todo mundo acompliciado num sistema de mando estritamente oligárquico que beneficiava apenas os mais ricos. Então, isso, trasladado para o século XXI, simplesmente coloca em risco a democracia, porque a consciência social, a urbanização e a própria situação econômica do país hoje é muito diferente do que acontecia no século passado. Se no século passado esse tipo de regime autoritário, excludente e corrupto, ele provocou uma série de desarranjos, várias revoltas militares, embates violentos com mortes nas ruas, etc., até que a Revolução de 30 pusesse fim a ele. Então é de se esperar que hoje os conflitos não só se repitam, como se repitam de maneira muito mais aguda e dramática, porque se trata agora de uma sociedade essencialmente urbana e proletarizada, o que não era o caso da sociedade brasileira na República Velha, que era uma sociedade rural e basicamente agrária, né, formado por colonos e camponeses, né, semi-servis. Então, eu acho que isso atinge, sim, cheio a democracia brasileira, põe em risco a estabilidade democrática, inclusive porque o judiciário vinha se manifestando como nunca na história do país, desde o mensalão, como um poder estabilizador, efetivamente, dos conflitos, né? E agora, com essa decisão, embora o ministro Fachin tenha querido, talvez muito provavelmente com isso, preservar alguns agentes e mesmo até outros processos da Lava Jato, que estão sendo objeto de um ataque, né, por esse sistema corrupto, né, diga-se de passagem, com o apoio do presidente da República e também sob a coordenação de vários juízes da Suprema Corte, que inclusive alguns deles haviam sido denunciados ou haviam se levantado notícias sobre implicações e enriquecimento ilícito deles no próprio exercício da magistratura, e isso inclusive levou àquele processo contra os ataques ao STF, né, e que levou à censura, inclusive, da revista Cruzoé, que foi que publicou essas denúncias, essas suspeições, né? Então, nesse contexto, eu tenho a impressão que cai por terra o último bastião da nossa democracia, que vinha sendo o judiciário. Ficamos agora entregues a uma disputa eleitoral que pode ser selvagem daqui por diante, né? não se podendo descartar o uso da violência generalizada nesse processo, inclusive o aparecimento de novos atentados, como já se viu na eleição de 2018, e, em meio a isso, instituições completamente falidas, como é o caso do Legislativo, como é o caso do Executivo, de um presidente estelionatário, né, que governa da maneira exatamente inversa pela qual ele se elegeu, e agora, finalmente, um judiciário também comprometido e enrolado
no meio dessa disputa, incapaz agora de arbitrar e de sinalizar para a sociedade brasileira que ainda existe uma Constituição e ainda existem leis a serem obedecidas por todos, o que é uma grande novidade na República Brasileira. Muito obrigado pela participação. A gente vai ficar te falando durante esses períodos que antecedem a eleição, porque você é um cientista político, a gente gosta muito, porque as suas declarações são esclarecedoras. É importante a gente ter uma pessoa que possa estar falando para a população de uma forma isenta e mostrando o vale passo. A gente estava falando antes de conversar com você sobre essa possibilidade, né, desses confrontos, ir para as ruas e ser muito mais violento. Você acabou validando aquilo que a gente tinha falado antes. Muito obrigado pela sua participação aqui, querido. A gente vai se falando ao longo do ano, falando sobre essa situação política do nosso país. Tá certo, irmão? Muito obrigado, Ailton. Boa sorte para você e para todos nós.